Bom, gente, nós estamos no Clube Internacional de Regatas, onde está acontecendo o jantar de confraternização e comemoração dos 5 anos de evolução e sucesso do Instituto Santista de Hemodinâmica. Estou aqui com o Dr. Luiz Cláudio Mendes Carvalho, que é diretor técnico, e vai relembrar um pouquinho dessa história. São apenas 5 anos, né, e uma evolução significativa, contribuindo para a saúde das pessoas da cidade e da região também. Parabéns. Obrigado pela sua presença aqui, JB. Na realidade, o Instituto Santista de Hemodinâmica, ele foi um sonho de 3 jovens médicos inicialmente, e posteriormente nós convidamos outros médicos, e a Casa de Saúde ela nos abriu a porta para montar esse serviço diferenciado na cidade. Era um serviço que existiam outros serviços na cidade, mas com todos os diferenciais que a gente trouxe era inédito. Então, a partir de outubro de 2009 foi a nossa inauguração e a gente começou a evoluir. Nós somos pioneiros em trazer um equipamento que só tinha 2, 3 hospitais no Brasil naquela época. Nós somos o 3º ou 4º, se não me engano. E a partir daí nós começamos a oferecer para a sociedade santista, eu acho que isso que é o mais importante, a gente oferecer um serviço médico de qualidade para a sociedade. Aliás, esse equipamento é o Alura, é isso? Philips Alura? Isso, é o Philips Alura FD20. Ele na realidade existe uma tecnologia que era nova na época, que era de flat panel, ou seja, o que é isso? Ele transforma a imagem que a gente faz do coração, dos vasos, do corpo, ele digitaliza automaticamente. Nos equipamentos mais antigos, o que acontecia? Isso tinha que ter uma conversão. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é você ter uma imagem mais nítida, é uma imagem que te facilita a intervenção. E a gente que mexe com urgência e emergência, pacientes que têm infarto agudo do miocárdio, fazer a angioplastia primária no paciente de infarto agudo do miocárdio, isso é fundamental, a gente ter uma nitidez e uma clareza de imagem no procedimento. Aliás, voltando lá no início, você falou que a Casa de Saúde cedeu o espaço, né? Mas não era simplesmente espaço. Era necessário uma grande obra, né? Investimento em equipamentos, e de lá para cá vocês não pensaram em outra coisa, ficaram focados nesse desenvolvimento, né, do Instituto Santista de Hemodinâmica, e hoje é uma referência. Com certeza. Um dos objetivos nossos era nos tornar uma referência na cidade de Santos. Como você falou, a Casa de Saúde ela abriu a porta para o serviço, houve uma parceria em que ela cedeu o espaço, fez a obra física, nós entramos com o equipamento e com toda a equipe médica. A partir daí, além desse equipamento, a gente trouxe outros diferenciais. Quais diferenciais? Hoje a gente, por exemplo, os médicos, eles podem acessar, a gente faz o exame do paciente dele e ele pode acessar via internet o exame dele. É uma imagem dinâmica que isso não tem nenhum serviço na Baixada Santista, nós somos o único serviço que oferece isso. Um outro diferencial que a gente tem é o tratamento de cardiopatias congênitas. Ninguém fazia em Santos antigamente, fazia até de forma muito incipiente, e nós fizemos, na realidade a gente vem fazendo isso de uma forma regular. Nós trouxemos um colega, que é o Dr. Pedro Abujanra, que veio de São Paulo, que trabalha comigo em São Paulo. Nós trouxemos ele, na realidade, para nos ajudar a desenvolver esse pedaço que estava faltando aqui na cardiologia da cidade. Aliás, eu queria convidá-los a acessar o site do Instituto Santista de Hemodinâmica, porque lá tem uns depoimentos emocionantes até de pessoas que passaram por lá, algumas que foram para outros tratamentos na Casa de Saúde, acabaram sendo encaminhadas e tiveram um diagnóstico a tempo e conseguiram prevenir até um infarto, enfim, alguma outra coisa mais grave. Exatamente. Assim, eu sou cardiologista intervencionista. Então a especialidade da gente atua principalmente em paciente que a gente chama de paciente coronariano. O paciente coronariano é aquele paciente que tem angina. A angina é aquilo que antecede o infarto. Então, às vezes, os colegas que são clínicos detectam nos seus consultórios e encaminham para a gente ver onde que estão as obstruções. E aí a gente tem 3 formas de tratamento. Esse paciente, a gente detecta a obstrução, depende do grau de obstrução, de quantas obstruções, quantos vasos estão obstruídos. Você vai ter 3 tipos de tratamento. Ou você vai manter esse paciente em tratamento medicamentoso, com remédio, ou você pode fazer o que a gente faz, que é a angioplastia coronária com implante de stent, ou esse paciente, às vezes, quando não dá para tratar de uma ou de outra forma, ele tem que ser encaminhado para a cirurgia cardíaca, né? E a gente tem uma expertise muito grande no tratamento do paciente que chega com infarto. A gente tem uma equipe que atua 24 horas, seja
qualquer dia da semana, feriado, sábado, domingo, o paciente chegou na casa de saúde com infarto agudo do miocárdio, acionou a nossa equipe, imediatamente, em 30 minutos, está tudo montado e a gente intervém e abre aquela artéria que está obstruída, levando ao infarto desse paciente, salvando a vida dele. Exatamente. Vou conversar com mais diretores do Instituto Santista de Hemodinâmica, que estão celebrando aqui os 5 anos de investimentos, tenacidade, sucesso desse instituto que realmente salva vidas e contribui para a saúde de todos. Doutor Luiz Cláudio, parabéns. Obrigado, viu? O doutor Luiz Otávio Lopes Abrantes é um dos jovens idealistas, né, que iniciaram esse trabalho maravilhoso do Instituto Santista de Hemodinâmica, que está comemorando 5 anos de sucesso, né? Aliás, sucesso nos tratamentos. Existe uma estatística, aí, uns dados, que 98% dos tratamentos realizados foram de sucesso. Isso é um número significativo. Exatamente. Eu acho que a gente vem bastante compatível com os melhores centros do país e mesmo internacionais, nossos números são bem expressivos e realmente eu acho que isso é um fruto de um trabalho aí feito ao longo do tempo, né? Então, 5 anos se passam, parece que foi ontem que a gente fez o primeiro exame, né? E graças a Deus a gente vem com esse sucesso todo aí nos resultados finais e uma perspectiva melhor de vida para os pacientes. Queria que você falasse um pouquinho sobre a estimulação cardíaca artificial. O senhor é diretor administrativo, mas também cuida dessa especialidade, é isso? Sim. Eu sou médico, tenho especialização na cardiologia e uma subespecialização na parte de estimulação cardíaca, que seria o médico que mexe com a parte de arritmias cardíacas, né? A estimulação cardíaca, na verdade, a gente mexe com marca-passo, desfibrilador, ressincronizador e toda a parte de eletrofisiologia também a gente faz no Instituto, que é a parte de ablação, para tratar tanto as taquiarritmias quanto as bradiarritmias, que são as arritmias que levam o coração muito acelerado, algumas delas podem ser fatais, e outras que o coração muito lento. Então, ambos os tipos de procedimento a gente faz no Instituto e, graças a Deus, tem feito com bastante sucesso. Doutor, os pacientes eles vão diretamente ao Instituto ou são encaminhados por outros médicos? Como é que isso se processa? Na verdade, a gente tem são médicos que confiam no nosso serviço e passam com seus cardiologistas, o cirurgião vascular ou mesmo o clínico, passam nos seus exames de rotina e detectam algum problema que merece uma investigação mais profunda, né? Aí esses médicos acabam encaminhando realmente os pacientes para a gente e a gente faz essa investigação realmente para ver se existe algum problema e se requer um tratamento. Outra fonte de encaminhamento também é o próprio paciente que chega com uma dor no peito, ou chega com uma arritmia, vai procurar o pronto-socorro da casa de saúde e realmente detecta-se um problema que o paciente tem que ficar internado e aí sim solicita-se o exame para ver realmente o que está acontecendo, uma investigação mais profunda. Vocês têm um plantão 24 horas e em 30 minutos vocês montam toda uma estrutura para um atendimento de emergência, se for o caso. O serviço ele tem que funcionar 24 horas, ele é acionado um serviço de emergência quando um paciente, por exemplo, tem uma dor no peito, diagnosticado um infarto, e aí você tem, o que a gente fala sempre na medicina é que tempo é miocárdio, ou seja, quanto mais tempo demora, menores são as chances de sucesso. Então, um paciente que tem uma dor no peito, ele vai no hospital, faz um eletro, o médico do pronto-socorro detecta um infarto, aciona rapidamente o serviço de hemodinâmica para vir realmente tratar esse infarto. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento, mais a gente consegue salvar o músculo do coração e melhora o resultado final. A junção de fatores de risco que a gente fala é o que leva o paciente a ter um infarto. Então, são os hábitos sedentarismo, tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol alto, tudo isso aumenta bastante o risco. A gente sabe que o tipo de dieta que somente o brasileiro vem tendo, cada vez mais obeso, sedentário, estressado, sem tempo de fazer atividade física, acaba levando ao infarto. O mal do século realmente são as doenças cardiovasculares. A doença cardiovascular é o maior motivo de causa de óbito nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Então,
não tem o que discutir. Realmente tem que se investir, tem que se preocupar e tem que ter uma investigação precoce e um tratamento precoce para o melhor resultado. Olha, o Dr. Jairão Nascimento Alencar também faz parte desse grupo aí, empreendedor. E o assunto hoje sobre saúde é importante, não é chato não, é um assunto que a gente tem que se ligar, prestar atenção para prevenir muitas doenças, né? E vocês, através do Instituto Santista de Hemodinâmica, né, super aparelhados, com grandes profissionais, contribuem para a saúde da população, né? Ou seja, é importante que as pessoas pensem preventivamente, façam exames periódicos, né, para evitar problemas maiores no futuro. Com certeza, né? Nós atuamos assim na doença mais comum, a principal causa de óbito, né, em todo o mundo ainda é a doença cardiovascular, né? Nós geralmente pegamos os pacientes já com a doença estabelecida, né? Existe como prevenir, mas geralmente já pegamos o paciente com um infarto ou um quadro de angina instável e nós então intervimos para tentar então tratar e muitas vezes tirar o paciente do risco de morte. Verdade, olha, esse número é grande, 30% das mortes ocorridas no Brasil, 30% delas têm origem cardiovascular, é isso? Com certeza, né? O infarto agudo do miocárdio, que ainda é uma das principais causas de óbito no Brasil, que mata geralmente 80% dos pacientes dentro da primeira hora. Geralmente os pacientes não chegam a receber nenhum atendimento médico e quando isso ocorre, geralmente como acontece na casa de saúde, os pacientes dão entrada no pronto-socorro com um quadro sugestivo de infarto agudo do miocárdio. É levado pelo o cardiologista clínico ou o clínico geral, faz o diagnóstico da doença coronariana, da síndrome coronariana aguda. E aí ele entra em contato conosco, nós então podemos então intervir e através do exame de cateterismo fazer o diagnóstico da etiologia, do que está causando essa síndrome coronariana aguda e muitas vezes nós podemos intervir e mudar o curso da história. E geralmente temos tido bons resultados. Nós recebemos geralmente o encaminhamento dos cardiologistas clínicos, né, onde você vai procurar muitas vezes para fazer um check-up ou quando você tem algum sintoma, ele ali então vai fazer o diagnóstico, vai solicitar exames complementares, tais como o teste de esforço, o mais comum deles, ou o ecocardiograma, e ele então fazendo o diagnóstico, a suspeita da doença cardíaca, ele vai encaminhar para nós complementarmos o diagnóstico. E muitas vezes podemos discutir com o cardiologista clínico a conduta, né? E muitas vezes, o que é mais comum a doença coronariana, nós podemos lançar mão das angioplastias, né? Outra opção seria a revascularização cirúrgica, mais conhecida como cirurgia de ponte safena, mas hoje vários trabalhos mostram que através da angioplastia nós obtemos o mesmo resultado, né? Com uma recuperação do paciente muito mais rápida e uma qualidade de vida muito melhor. Mas doutora, a angioplastia não é um procedimento muito invasivo? É um procedimento invasivo, mas extremamente seguro, né? O único desconforto que o paciente pode ter é na aplicação da infiltração anestésica no local. A via de acesso mais comumente utilizada é a via femoral na região inguinal, mas pode ser utilizada hoje, é bastante utilizada a via radial e apenas a infiltração anestésica é um pouco desconfortável. Geralmente, mas a sedação é local? A sedação é local, porque é importante também a consciência do paciente para nós utilizarmos até como parâmetro se está havendo algum tipo de complicação durante o procedimento. Então nós utilizamos o nível de consciência até para saber se o paciente está bem. E durante o ato, inclusive, nós procuramos conversando, deixar o paciente mais tranquilo e em pouquíssimos casos nós utilizamos mão de sedativos. This car is moving too